Olá pessoal, dando continuidade à nossa sequência de artigos básicos aí sobre a programação da plataforma Arduino, hoje vamos apresentar um bar graph de LEDs. Tá? Então a ideia hoje é que a gente varie o valor de um potenciômetro e esse valor seja exibido em forma aí de gráfico de barras. Tá? Então para isso vamos precisar aí de alguns componentes. Tá? Então vamos usar aqui um Arduino Uno, tá? Com a nossa plataforma base aí que nós estamos usando nas sequências de tutoriais, um módulo LEDs, tá? Então são 8 LEDs aqui nesse módulo e um potenciômetro, tá? Então tá aqui o potenciômetro aqui. Além disso, precisamos aí de alguns jumpers, tá? Então 9 jumpers para ligar os LEDs, tá? E 3 jumpers para ligar o potenciômetro e claro, um cabo USB, tá? Então tá aí o nosso hardware aí básico para a gente fazer esse exemplo. Tá? Então vamos começar aí com a ligação do hardware, tá? Para a gente ver os detalhes aí para que a gente possa fazer essa montagem. Tá? Então vamos aqui pegar os jumpers. Tá? Então são 9 jumpers. Tá? Eu peguei algumas cores aqui. Tá? Tem cores repetidas, mas não tem problema. Só obedecer a sequência de ligação. Então vamos começar ligando o LED 1 aqui no nosso módulo, tá? LEDs, então LED 1 está aqui, L1, vamos ligar no pino 2 as nossas saídas digitais. LED 2, vamos ligar no pino 3 e assim sucessivamente até o LED 8. Tá? Então vamos aqui no LED 3, LED 3 no pino 4, LED 4 no pino 5, tá? Repetir a cor aqui, vamos para o azul, então LED 5 no pino 6, branco, então LED 6 no pino 7. Então vamos ligar aí os 8 LEDs aí no nosso Arduino. LED 7 no pino 8. Deixar organizado. E LED 8 no pino 9. Tá? Então tá aí montado. Só falta ligar o GND. Tá? Então tem 2 pinos de GND. Escolhi o primeiro aqui. Conecto ali. E escolho o GND aqui do lado do pino 13 para ligar no GND. Tá? Então tá aí, feita a montagem dos LEDs. Então, deixar organizado para que faça visualmente aí. Tá? Agora vamos ligar o potenciômetro. Tá? O potenciômetro ele tem 3 pinos. Tá? Então o pino de positivo, o pino do negativo que seria o GND e o sinal. Então vamos pegar o vermelho aqui para o positivo. Vamos ligar no nosso positivo, né, o mais 5 da Arduino Uno. Sinal. Vamos ligar o S aqui do potenciômetro na entrada A0. Então analógica A0. Então vai ser a nossa entrada analógica aí. E o negativo aqui do potenciômetro no GND. Tá? Então tá aí. Tá feita a montagem. Só falta alimentar. Vamos alimentar aqui nosso USB do computador. Já vai alimentar a placa e está pronta para transferência aí do nosso sketch. Conectando, ligou aí LED on, LED pino 13 também está ligado e está pronto aí para a gente programar, tá? Então está feita a ligação do hardware. Vamos agora para a ligação, né? Na verdade agora para programação do nosso sketch, tá? Então vamos começar aí criando as funções principais aí, né? Void setup e void loop. Então, as funções básicas aí para programação Arduino. Tá pronto. Tá feito. Por enquanto não vamos fazer nada nelas ainda. Vamos criar agora umas constantes para facilitar a nossa programação. Então, a primeira constante vai dizer em qual pino está ligado aí a entrada analógica.
tá? Então, const int, vamos dizer, chamar ela de pot pin, está no pino A0, tá? Ponto e vírgula. Então, o pino analógico está ligado. E uma constante aí, uma const int, quant LEDs, que vai dizer a quantidade de LEDs que tem nosso bar graph aí para facilitar a nossa programação lá dentro das funções setup e loop, tá? Então, está feita aí as constantes. Vamos fazer também aqui um array de 8 elementos, tá? Que vai dizer quais são os pinos que está ligado aí nos nossos LEDs, tá? Então, o int, então é LED pins, tá? Então, como ele é um array, ele tem que ter um colchete. Não vamos inicializar com nenhum valor. Vamos dar os valores aí dos pinos que estão ligados. Então, é 2, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7, pino 8 e pino 9. Então, inicializamos nosso array com 8 elementos dentro, tá? Que vai definir aí quais são os pinos para que a gente possa manipular dentro do programa. Tá. Dentro da nossa função setup, nós precisamos definir esses pinos que estão ligados aos LEDs como saída. Então, para isso, para facilitar, né, já que a gente tem um array, a gente pode varrer isso daí, vamos criar um for, tá, para fazer a varredura. Então, for, vamos criar uma variável inteira chamada de i, tá? Vamos inicializar ela com 0, que vai ser o elemento que nós vamos varrer do nosso vetor. Enquanto i for menor que a quantidade de LEDs, tá? Por isso que nós fizemos aquele quant LEDs, tá? Está certo aqui. Quant LEDs. Vamos fazer o que com i? I mais mais. E, como é apenas um for, a gente precisa colocar pin mode. O que nós vamos fazer? LED pins, que é a varredura, né? Vamos pegar os números onde está ligado os nossos LEDs. Na posição i, vírgula, qual modo? Output. Então, corrigir aqui, output, tá? Ponto e vírgula, só corrigir aqui o setup que eu baguncei. Está feita aí nossa função setup, que vai varrer desde o vetor, né, da posição 0 até a posição 8, que é a quantidade de LEDs aí que a gente vai varrer. Então, de 0 a 7, né, 8 elementos. Então, está feito aí para configurar os pinos como saída. Dentro da nossa função loop, a primeira, né, ação que nós vamos ter que tomar é fazer a leitura do potenciômetro. Então, para isso, vamos criar uma variável inteira, val, tá? E vamos fazer a leitura na log read, qual pino? Pot pin, que está lá conectado no A0. Então, aqui ele vai retornar o valor de 0 a 1023 para a gente. Para que nós possamos, né, fazer a varredura dos LEDs, nós podemos usar a função aí que auxilia bastante aí dentro da programação do Arduino, que é a função map. Então, vamos mapear 0 a 1023, transformar de 0 a 8 aí, que é a quantidade de LEDs. Então, int, né, vamos criar aí uma variável chamada LED nível, que é o nível que vai estar o LED, igual ao map, né? Quem vai ser a variável que a gente vai mapear? Val, ponto inicial 0, final 1023 e lá do LEDs de 0 até a quantidade de LEDs. Então, perceba que essa forma que a gente colocou de constante, a gente pode variar aí a quantidade de LEDs aí para mais LEDs aí, ou menos LEDs, conforme a quantidade que vocês tiverem aí, tá? Então, está feito o mapeamento. Ele vai transformar esse 0 a 1023 que a gente lê em val entre 0 a o máximo de LEDs, que é, no caso nosso aqui, de 0 a 8. Tá? Então, está feito. Para fazer a varredura, né, e deixar os LEDs acesos ou apagados conforme o nível de tensão que tem lá no potenciômetro, vamos fazer também um for. Então, for, vamos criar uma variável auxiliar i, vai inicializar ela com 0, tá? Enquanto i for menor do que quant LEDs, então, de novo, usando a constante para auxiliar a gente, e i vai incrementar em 1 em 1. Tá? Vamos abrir aqui a estrutura do for.
e vamos ver o que a gente vai fazer. Então, se o I, né, se a quantidade do I, né, na verdade a gente vai verificar. Se o LED nível, né, o I for menor do que o LED nível, então significa que os LEDs têm que acender. Tá? Então, if I for menor do que o LED nível retornado pela função map, então o que nós vamos fazer? Vamos acender os LEDs. Então, digital write, onde nós vamos escrever no LED pin, né? LED pins, desculpa, estou confundindo aqui. LED pins aqui também, tá? LED pins, qual LED pins? I. Vamos colocar o valor high. Tá? Então tá aí, tá feito. Opa, de pouco tempo para a gente fazer. Então se o I for menor do que LED nível, vamos colocar high. Se o I estiver maior, né, então significa que os LEDs acima do LED nível tem que ser apagados. Tá? Então, LED pins I, o valor low. Então tá feito aí. Então, vai varrer LED a LED. Quanto o I for menor do que LED nível, vai ligar. Tá? Então, vamos compilar aí, carregar no nosso programa para ver se está tudo ok. Então, compilando o sketch. Tomara que a bateria dê tempo. Tá? Compilando o sketch. Carregando. Então vamos lá para nosso hardware. Então inicialmente aqui o potenciômetro está com mínimo. Tá? Se nós variarmos aqui, aumentar o valor do potenciômetro, ele vai aumentando o bar graph dos LEDs e exibindo. Então chegou no máximo, o último LED acendeu e assim por diante. Então você pode aumentar aí e diminuir o bar graph aí com essa funçãozinha aí, com esse sketch que a gente fez. Você pode trocar o módulo potenciômetro por outros sensores, sensor de som, alguma coisa, e fazer aí um bar graph de LEDs indicando aí, tá? Então, por hoje é isso daí, pessoal. Qualquer dúvida, mandem comentários aí. Até a próxima. Abraço.